Que a paz de Deus esteja entre vós. Eu vou dar sequência no meu testemunho, porém farei algumas observações devido ao meu aprendizado espiritual nesses longos anos de caminho e que está embasado naquilo que me fora mostrado. Primeiramente, o pão quentinho que desce do céu chegará à mesa daqueles que servem a Deus em espírito e verdade, e não à mesa dos que pregam com soberba e mentiras. O Senhor os colocará em lugares escorregadios para que o mundo conheça a verdade e saibam distinguir o que vem do céu e o que vem das trevas. Eu estava vendo um vídeo alguns dias atrás, onde um ancião disse que o ministério tentou de todas as formas impedir com que a congregação cristã no Brasil fosse exposta à mídia, mas que não obtiveram sucesso. E hoje a mídia se curva diante dos púlpitos e que estão pregando não só para os membros da instituição, mas para o mundo. Eu fiquei pensando e analisando, o ego de vocês está tão inflado ao ponto de se acharem pários para Deus, o que é inacreditável. Quem vocês acham que são para refutar as suas palavras e contrapor os seus desígnios? Então não percebe que não existe poder maior do que o do Criador? Vocês são como grãos de areia em meio ao oceano, onde basta uma leve onda para se dizimarem. Realmente deixaram com que os sentimentos mais obscuros tomassem conta de vocês e estão agindo inconsciente, usando o mesmo dialeto hipnótico para atrair as almas. Ainda que sejam manipulados pelo inimigo, terão que responder por suas escolhas, uma vez que foi-lhes concedido o livre-arbítrio. Se todas as más ações fossem direcionadas ao inimigo, o juízo final não teria sentido. Pensem comigo. Ele tomaria para si as nossas culpas e sairíamos ilesos direto para o céu. Como já enfatizei anteriormente nos vídeos, faço parte da congregação cristã, a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, mas frequento a instituição onde ele me colocara para mostrar-me o que está oculto sob essa camuflagem, pois as verdades estão sendo expostas não apenas no telhado para que os membros possam ver, mas ao mundo. Comecem a observar o que está sendo pregado em cima dos púlpitos por alguns, o que está sendo inserido e o que está sendo retirado e proibido aos membros pelo próprio ministério. E vão examinar as escrituras sagradas para checarem as contradições explícitas e as discrepâncias relativas a tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. Depois tirem as próprias conclusões se realmente a congregação cristã no Brasil é a verdadeira graça de Deus e o único caminho que leva para o céu. Não encontrarão sequer uma palavra que venha confirmar tamanho despautério. Eles pregam as mentiras em forma de pão quentinho que desce do céu, e vocês alimentam suas almas, envenenando-as dia após dia. Mas chegará o tempo que o veneno predominará e que não haverá antídoto que as salve da morte. Por isso atentem-se às palavras do Senhor enquanto há tempo. Sendo Deus a luz e verdade, não poderia estar com aqueles que ocultam a verdade, mas sim um adversário que possui inúmeras faces e utilizam de palavras aleivosas para confiscar as almas e levá-las consigo para as trevas. O Senhor determinou que fosse revelado à igreja e ao ministério do Brás por alguém totalmente alheio que decorre dentro da instituição. Para provar, essa foi a finalidade, que os olhos do Senhor estão atentos a tudo e a todos. Seria impossível saber de algo que estava oculto, sendo que eu não tenho afinidade com eles. Isso contradiz com quem é inserido em cima do púlpito, quando dizem que as revelações são feitas somente para os denominados ungidos do Senhor, ou seja, somente através dos anciões e cooperadores, o que desmistifico mediante o que eu tenho recebido de Deus. O Senhor derramou o dom da revelação para muitos, porém estes omitem mediante ao que é proferido de cima do púlpito, temendo as represálias e o julgamento da irmandade, que é cruel, viu? Eles são cruéis. O que o povo fala aí não é mentira, e realmente eles são cruéis. Eu não passei por isso, porque eu nunca deixei brecha para entrarem na minha privacidade, e também nunca entrei na privacidade de ninguém.
Portanto, eu saí ilesa da situação, não saí machucada. Não saí, não. Eu estou ali dentro, mas eu não estou machucada. Nada que vier dali me abala. Se estão a serviço do Senhor, seguindo com a verdade, não tenho por que temer homens, meros mortais pecadores. Eles esquecem que somos instrumentos nas mãos do Senhor e que Ele determina o instrumento que quer usar para revelar a sua verdade. Quem deturpa a palavra do Senhor pregando inverdades é porque busca honra e glória em seu nome. Pensem nisso. Todos têm o cérebro. Deus concedeu um cérebro para todos pensar, mas as pessoas, elas se acomodam na situação. E eu já vi vários absurdos ali dentro, entendeu? Que eu não vou colocar aqui agora. Mas esse é deprimente a idolatria da Irmandade para com os anciões, cooperadores e suas respectivas famílias. É simplesmente deprimente. Se atentem às verdades através das escrituras sagradas para não se tornarem discípulos do adversário. Tudo que está sendo inserido na congregação cristã no Brasil e que contradiz com o que está nas escrituras é obra do homem que está sob a guia do inimigo. Deus está dando sinais todos os dias, porém muitos não querem aceitar. Mas o dia do juízo para estes chegará. Quando olharem para cima e não enxergarem mais o teto, as paredes e o chão onde achavam que tinham os pés seguros, verão que aquilo que construíram ao longo dos anos, espiritualmente falando, fora derribado pelos homens que seguiam e tanto idolatravam. Só então terão a ciência de que a única congregação cristã é a igreja instituída por Jesus Cristo, e esta não fora construída por mãos humanas. Nada fica oculto aos olhos de Deus e tudo está sendo cumprido para a honra e glória do seu santo nome. Voltando à minha pessoa, sei que muitos dirão, mas por que ela não se apresenta nos vídeos? E eu lhes respondo, porque o que tem que aparecer são as obras que o Senhor tem feito em minha vida e não eu, seja através da escrita ou verbal, porque esta dispensa imagens. Já deixei várias referências para quem quiser comprovar tudo que está sendo dito aqui, inclusive a minha comum congregação. Caso tenham dúvidas, se estou aqui pela verdade, não tenho por que omiti-la. Logo que comecei a frequentar com assiduidade os cultos, comecei a notar algumas práticas que não condiziam com o que estava nas Escrituras. Foi quando pedi ao Senhor que me apartasse, porque não queria fazer parte daquelas hipocrisias. Ele não só me apartou, como entregou-me armas potentes para combater aqueles que intentassem contra a minha honra e a minha vida espiritual, assim como a dos meus filhos futuramente, que os teria, que consiste na individualidade e preservação dentro da instituição, Congregação Cristã no Brasil. Na época eu me questionava o porquê todos esses anos de caminho jamais recebemos uma visita da Irmandade, mesmo nos momentos de dor e consternação. Foi quando o Senhor me fez saber, com o transcorrer do tempo, que Ele trabalharia na minha vida de forma silenciosa e que para isso haveria uma preparação espiritual onde não houvesse a interferência humana de modo algum. E foi exatamente o que aconteceu, quer creio ou não. Deus esteve conosco e supriu as necessidades de ordem material e espiritual, através da nossa fé, sem que chegasse ao conhecimento da igreja ou do ministério. A nossa preservação de caráter pessoal e espiritual dentro da instituição, seja ela qual for, nos deixa livre de qualquer doutrinação do homem. Sempre procurei seguir as diretrizes do Senhor, por isso nunca permiti que invadisse a minha privacidade e vice-versa. Jesus Cristo é o único intercessor entre eu e Deus, e deveria ser assim com todos. Mas infelizmente a devoção de muitos está direcionada mais ao homem do que a Deus. Estou me direcionando àqueles que usam os púlpitos para pregar em nome de Deus, para que as suas falsas doutrinações tenham credibilidade. E o pior é que atingem o ápice da confiança dos fiéis, que sequer têm o interesse de buscar a verdade através das Escrituras Sagradas, confiam plenamente no que sai da boca do homem. Como vocês pregam que Jesus Cristo é o único intercessor e salvador das nossas almas, quando vocês do ministério mantêm os membros sob o seu jugo e dão o seu veredito que os lança no inferno? Essas ações arbitrárias são próprias do inimigo,
mas por conveniência jogam a responsabilidade no Espírito Santo de Deus, o que é uma heresia. Com certeza, por detrás dessas manifestações existem outros propósitos que vocês sabem quais são. Vocês que fazem parte do ministério sabem ao que me refiro. E hoje sabem que eu estava com a verdade, mas para não causar alarido entre a Irmandade, o inimigo tentou me silenciar na congregação do Brás e não me deixara concluir o meu testemunho noutra congregação onde não deram ouvidos às minhas palavras. O pior é que aqueles que são sentenciados pelo ministério acreditam fielmente que perderam o direito da salvação eterna, porque foram doutrinados a não examinar as Escrituras Sagradas e seguem assim de olhos fechados sob o jugo de meros pecadores como eles. Isso é inacreditável. Eu não consigo acreditar como o ser humano pode se deixar doutrinar pelo homem, pecador, tão pecador quanto ele. Eu não consigo. Sabe, para mim é inadmissível. E desde quando Deus concedeu o poder a meros mortais pecadores de julgar e sentenciar espiritualmente o homem, sendo que os mesmos pregam que o poder da salvação e da condenação foi concedido somente a Jesus Cristo, o único ser puro, imaculado e filho do Criador eterno? São muitas contradições que vêm de cima dos púlpitos que os membros não se atentam. Talvez preferem taparem os olhos para manter uma falsa comunhão com a Irmandade, temendo que o homem os deserdem das suas doutrinações. Isso tem acontecido com muitos. Então não sabe que se Deus não refuta suas próprias palavras, com ele é sim, sim e não, não. O homem é falho e contraditório, mas Deus jamais. E isso é nítido e as pessoas não conseguem enxergar. Mas também para enxergar, tem que pedir ao Senhor, tem que dobrar os joelhos e clamar ao Senhor dentro da sua casa, pedir discernimento, entendimento e sabedoria do céu para poder enxergar. Porque a porta está ali. O Senhor não leva você com a mão na maçaneta, você tem que caminhar até a maçaneta e abrir a porta. E ali vai ser concedido aquilo que você pediu. Mas as pessoas preferem viver no comodismo. Isso é lastimável. Porque uma vez fechando os olhos, não tem como voltar. E é dali para o tribunal divino, onde a sentença vai ser dada, gostando ou não. Não tem mais volta. A teimosia em não querer aceitar a verdade explícita por permissão de Deus faz com que as suas almas sejam colocadas em prova. Pensem nisso. Estão mesmo dispostos a afrontar a Deus? Querem mesmo colocar a salvação das suas almas em risco, servindo e idolatrando homens que falam em prol de si mesmo? É uma questão de análise espiritual, mas cada um tem um livre-arbítrio de escolher entre seguir a verdade ou se tornar coniventes com tais arbitrariedades. Lembre-se de que Deus não verá como inocente aqueles que preferem abster-se do caminho verdadeiro que é Jesus Cristo, para se render às façanhas do inimigo. Enquanto estiverem idolatrando e reverenciando meros mortais pecadores, caminharão sobre uma paz e comunhão ilusória, visto que no primeiro deslize eles te lançarão sem piedade e misericórdia no inferno. Infelizmente, muitos provarão desse cálice amargo para, enfim, acreditar no que está sendo exposto e não dão ouvidos. Eis uma questão precisa. Se as mesmas bocas que pregam que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e abrem o culto em seu nome, por que manifestam pela carne se estão cientes de que suas palavras não trarão nenhuma edificação espiritual? Eu respondo, até com propriedade, porque eles sabem que os membros são fiéis e que creem piamente que são os ungidos de Deus e que as suas doutrinações provêm do Espírito Santo. Aqueles que se manifestam ao contrário, porque enxergam a verdade, são denominados pelo ministério e pela Irmandade como instrumentos do inimigo que querem combater a obra de Deus. Que obra de Deus é essa que prega em verdades e mantém os membros sob os seus julgos tiranos? Eles pregam aquilo que não praticam, ou seja, estão bem longe da verdade que Jesus Cristo pregou quando esteve entre nós. Eles usam de ardis sectários para com os membros, com a finalidade de assegurá-los na soberania dentro da instituição. E quem são estes? Aqueles que o povo alimenta a vaidade, o ego, o poderio, satisfazendo seus desejos carnais, o que nada associa ao espírito, mas sim à matéria. Onde se encontra a verdade
A verdadeira igreja instituída por Jesus Cristo, dentro do templo da congregação cristã no Brasil, entre outras instituições religiosas? Eu respondo com propriedade novamente, mediante o que me for revelado. Está no íntimo de cada um, que está unido pela mesma fé em Jesus Cristo e com um único objetivo, que é alcançar a salvação eterna. Não importa o lugar onde estivermos, porque indubitavelmente essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Assim disse o Senhor: o rio vai de encontro ao mar, eles se juntam, mas não se misturam. A junção espiritual dos membros que seguem os mandamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo formam o corpo da verdadeira igreja de Jesus Cristo, cujos templos e os doutrinadores da fé estão desagregados. Deus age com amor, misericórdia e perdão para com aqueles que se arrependem de coração e retrocedem, mas não terá como inocente aquele que não quer enxergar a sua verdade e prossegue em caminhos tortuosos. Reflitam sobre isso e decidam o destino que almejam para as suas almas enquanto há tempo, pois no encerrar das cortinas não terão como retroceder para se redimirem e arrumar o que ficou em desarranjo.